aí, pessoal? Hoje vamos meter bronca num tema que me faz brilhar os olhos: DeFi, finanças descentralizadas. Acho que é a revolução que a gente estava esperando. E tô aqui para defender essa ideia com unhas e dentes. Vamos nessa! Calma lá, amigo. Antes de acender a fogueira, vamos botar um balde de água fria. Eu vejo um hype gigante em cima de DeFi, mas também vejo muita gente entrando sem entender nada. E aí a chance de dar ruim é enorme. Então vamos com calma e questionar tudo. Qual é? Você sempre com esse pessimismo. Claro que tem riscos, mas qual investimento não tem? O importante é que DeFi democratiza o acesso às finanças, tira o poder dos bancos e dá pra gente o controle do nosso dinheiro. Isso não tem preço. Vamos falar dos benefícios, das dApps inovadoras, da transparência da blockchain. Peraí, controle do nosso dinheiro? Isso é papo furado. A maioria das pessoas não tem a menor condição de gerenciar suas próprias finanças. Precisam de ajuda, de orientação. E aí, jogam tudo no colo de um sistema complexo como o DeFi, sem entender os riscos de segurança, as taxas escondidas, a volatilidade absurda. Para mim, isso não é democratização. É jogar gente inocente para os tubarões. Nossa, você tá pintando um cenário apocalíptico. Claro que tem gente mal intencionada, mas a beleza do DeFi tá na transparência. Tá tudo lá no blockchain. Dá para auditar os contratos, verificar as taxas, entender como tudo funciona. O problema é que as pessoas não se informam, não estudam, e aí caem em golpes. Mas isso não é culpa do DeFi. É culpa da falta de educação financeira. Ah, tá. Então a culpa é sempre da vítima, né? Me poupe. A complexidade do DeFi é proposital, para dificultar o entendimento e atrair os desavisados. E essa história de auditar os contratos, a maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. Precisa ser programador para entender um smart contract. E mesmo os especialistas já foram enganados várias vezes. Beleza. Concordo que a barreira de entrada é alta, mas isso está mudando. Cada vez mais ferramentas estão surgindo para facilitar o acesso, para tornar tudo mais intuitivo. E o potencial de ganho é enorme. Staking, farming, lending. Dá para fazer o dinheiro trabalhar para você de um jeito que os bancos nunca permitiriam. Potencial de ganho enorme? Isso é a isca perfeita para atrair os gananciosos. A maioria desses ganhos vem de esquemas Ponzi disfarçados, de projetos sem futuro, de bolhas especulativas. E quando a bolha estoura, quem se ferra são os pequenos investidores, que entraram iludidos com a promessa de dinheiro fácil. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Tá, mas não dá para generalizar. Existem projetos sérios, com fundamentos sólidos, com equipes comprometidas. A questão é saber separar o joio do trigo. E o e-book O que é DeFi tá aí para ajudar as pessoas a entenderem o básico, a identificarem os riscos, a tomarem decisões mais conscientes. O e-book é um bom começo, mas não é suficiente. DeFi exige muito mais do que um e-book. Exige conhecimento técnico, experiência de mercado, sangue frio para lidar com a volatilidade e, principalmente, exige a consciência de que você pode perder tudo. E a maioria das pessoas não está preparada para isso. Concordo que não é para todo mundo, mas isso não significa que a gente deva demonizar o DeFi. A inclusão financeira é um dos pilares do DeFi, e isso é fundamental para um mundo mais justo. Permitir que pessoas sem acesso a bancos tradicionais possam guardar, transferir e investir seu dinheiro é revolucionário. Inclusão financeira? A maioria dessas pessoas não tem dinheiro para investir. Estão lutando para pagar as contas, para sobreviver. E aí você oferece um sistema complexo e arriscado que pode acabar afogando-as ainda mais. Para mim, isso não é inclusão, é exploração. Calma, não é bem assim. O DeFi não é só para quem tem dinheiro. Existem dApps que permitem microcrédito, que facilitam o envio de remessas, que dão acesso a seguros. São soluções que podem fazer a diferença na vida de pessoas que estão à margem do sistema financeiro tradicional. Tá, mas e a segurança? A gente vê hackeamentos de carteiras e plataformas DeFi o tempo todo. Gente perdendo tudo do dia para a noite. Como é que fica a segurança dessas pessoas?
O sistema tradicional, por mais burocrático que seja, oferece um nível de proteção que o DeFi ainda não consegue alcançar. A segurança é um desafio constante, e concordo que ainda precisa melhorar muito. Mas a comunidade DeFi está trabalhando duro para criar soluções mais seguras, para auditar os contratos, para proteger os usuários. E a descentralização também ajuda, porque não tem um ponto central de falha. Não tem um ponto central de falha, mas tem vários pontos de vulnerabilidade. Os smart contracts são complexos e podem ter bugs. As oracles podem ser manipuladas, as chaves privadas podem ser roubadas. E quando algo dá errado, não tem a quem recorrer. Não tem um banco central para te proteger. Mas a regulação está chegando. Os governos estão começando a entender o potencial do DeFi e estão criando regras para proteger os investidores e evitar fraudes. A regulação pode trazer mais segurança e estabilidade para o mercado. A regulação é uma faca de dois gumes. Por um lado, pode trazer mais segurança. Por outro, pode sufocar a inovação, engessar o mercado e acabar com a descentralização. E aí, o DeFi vai virar só mais um sistema financeiro tradicional, só que com blockchain. Mas e os casos de sucesso? A gente vê projetos DeFi transformando a vida de pessoas, criando novas oportunidades de negócio, impulsionando a inovação. Não dá para ignorar esses casos. Os casos de sucesso são a exceção, não a regra. A maioria dos projetos DeFi não sobrevive. Ou são fraudes, ou não entregam o que prometem. E mesmo os projetos bem-sucedidos são altamente voláteis e dependem de um hype constante para se manterem. O futuro do DeFi é promissor. A gente está só no começo de uma revolução financeira. A blockchain vai transformar a forma como a gente lida com o dinheiro e o DeFi vai ser um dos pilares dessa transformação. Revolução financeira? Eu acho que o DeFi ainda precisa provar que veio para ficar. Precisa superar os desafios de segurança, de regulação, de complexidade e precisa mostrar que pode beneficiar a todos, não só a um pequeno grupo de early adopters e especuladores. Bom, acho que a gente não vai chegar a um consenso hoje, mas foi um debate interessante e espero que tenha ajudado as pessoas a formarem suas próprias opiniões sobre o DeFi. É isso aí. O importante é pesquisar, se informar e não acreditar em tudo que você ouve. O DeFi tem seus méritos, mas também tem seus riscos, e cada um precisa avaliar se vale a pena entrar nesse jogo. Valeu, pessoal! Até a próxima! Até mais! E cuidado com os investimentos milagrosos. Milagrosos não, inovadores. E com risco, claro, mas com potencial de retorno muito maior do que a poupança. E a poupança, convenhamos, não está ajudando ninguém a sair da pobreza. Mas o risco é desproporcional para quem tem pouco. A pessoa que tem um salário mínimo não pode se dar ao luxo de experimentar e perder metade em um token duvidoso. Isso é irresponsabilidade. Mas e a chance de multiplicar aquele pouco e ter acesso a coisas que antes eram impensáveis? Educação financeira é fundamental, claro, mas proibir o acesso ao DeFi é elitismo. Não é proibir, é alertar. É informar sobre os riscos reais, sem romantizar a ideia de ficar rico da noite para o dia. A maioria perde, e perde feio. E aí, quem vai amparar essas pessoas? O sistema financeiro tradicional ampara? As taxas abusivas dos bancos, a dificuldade de acesso ao crédito, a inflação corroendo o poder de compra. Isso tudo não é risco? É, mas são riscos mais conhecidos, mais regulamentados. E existe um sistema de proteção ao consumidor, por mais falho que seja. No DeFi, você tá sozinho. Se te roubarem, a polícia não vai rastrear a transação na blockchain. Mas a transparência da blockchain permite rastrear as transações. É mais difícil sumir com o dinheiro do que num paraíso fiscal escondido atrás de empresas de fachada. Rastrear não significa reaver. E a complexidade técnica impede que a maioria das pessoas consiga entender o que está acontecendo com o próprio dinheiro. Mas a interface está melhorando. As carteiras estão ficando mais intuitivas, os aplicativos mais fáceis de usar, e existem comunidades online dispostas a ajudar os novatos.
Comunidades que muitas vezes são formadas por pessoas tão desinformadas quanto os novatos ou até por golpistas disfarçados. Claro, tem que ter cuidado. Mas generalizar e demonizar o DeFi por causa de alguns casos isolados é injusto. Tem muita gente honesta construindo coisas incríveis. Ninguém está demonizando, só alertando. E os casos isolados são frequentes o suficiente para justificar uma dose extra de cautela. Cautela, sim. Medo, não. O medo impede o progresso, impede a inovação. E o DeFi é uma das maiores inovações financeiras dos últimos tempos. Inovação que precisa amadurecer, se provar sustentável e segura antes de ser massificada. Senão, a gente vai ter uma crise ainda maior do que a de 2008. A crise de 2008 foi causada pela ganância dos bancos tradicionais, não pela descentralização. E o DeFi é uma resposta a essa ganância, uma alternativa ao sistema financeiro falido. Uma alternativa que pode se tornar tão corrupta e exploradora quanto o sistema que pretende substituir. O poder corrompe, e o DeFi não está imune a isso. Mas o código é aberto, auditável, transparente. Se alguém tentar manipular o sistema, vai ser descoberto. A descentralização é uma barreira contra a corrupção. O código é aberto. Para quem entende de programação. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que está acontecendo por trás da interface bonitinha. Mas existem ferramentas de análise, relatórios de auditoria, especialistas independentes que podem ajudar a entender o código. E quem paga por esses serviços? O investidor? E qual a garantia de que esses especialistas são realmente independentes e imparciais? A reputação. No mundo do DeFi, a reputação vale muito. Se um especialista for pego mentindo ou manipulando dados, a carreira dele acaba. A carreira dele acaba? Num mundo onde identidades são pseudônimas e a responsabilidade é limitada? Duvido muito. Mas a blockchain registra tudo. As transações, as opiniões, as avaliações. É um histórico imutável que permite construir uma reputação sólida. Um histórico que pode ser apagado ou alterado com a tecnologia certa. E mesmo que não seja, a memória humana é falha. As pessoas esquecem os erros, perdoam os criminosos. Mas a comunidade não esquece. A comunidade vigia, pune, exclui. É uma forma de controle social mais eficiente do que a lei. Uma comunidade que muitas vezes age como uma máfia, linchando virtualmente quem discorda ou questiona as narrativas dominantes. Mas a diversidade de opiniões é fundamental. O debate é saudável, a crítica construtiva. O DeFi precisa de pessoas que pensem diferente e apontem os problemas. O problema é que quem pensa diferente é logo rotulado de hater ou inimigo do progresso, e aí a discussão fica impossível. Mas a gente está debatendo aqui. A gente discorda em vários pontos, mas a gente se respeita e tenta entender os argumentos do outro. Exato. E esse é o ponto. Debate aberto, informação clara e honesta. Sem promessas exageradas, sem ilusões de enriquecimento fácil. Mas sem medo de inovar, sem preconceito com o novo. O DeFi tem potencial para transformar o mundo, para criar um sistema financeiro mais justo e inclusivo. Potencial é a palavra-chave. O futuro a dirá se esse potencial será realizado ou se o DeFi será apenas mais uma bolha especulativa que estourou. Eu acredito no futuro. Eu acredito na tecnologia, na comunidade, na capacidade humana de construir coisas incríveis. Eu também acredito, mas acredito também na necessidade de cautela, de responsabilidade, de um olhar crítico sobre as promessas mirabolantes. O caminho é longo e cheio de armadilhas.